que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. O consumidor deve pesquisar antes de ir às compras para o presente do pai. Preços podem variar mais de 90%. Lei Maria da Penha completa 8 anos de criação. Conheça mais vantagens do cartão de crédito. E ainda, como precaução, profissionais da saúde são capacitados a lidar com vírus Ebola. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal da Fonte. Dois homens foram presos e 2 menores apreendidos após roubarem um carro em Goianira, município que fica a cerca de 25 quilômetros da capital. Eles agiram com violência durante o assalto. No momento da prisão, o Everson Ferreira, de 19 anos, acompanhado de um menor de 16 anos, saía da mata onde havia escondido o carro. Nós recebemos pelo rádio a informação que o veículo havia sido roubado em Goianira pela parte da manhã. E em patrulhamento ali pelo São Carlos, nós nos deparamos com 2 indivíduos saindo de dentro de uma mata, abordamos os mesmos, eles estavam portando um 38, a chave do veículo e a frentinha de um som. A gente então adentrou dentro da mata e localizamos essa EcoSport escondida. Durante a prisão, o celular de um dos acusados tocou. Era o receptador do outro lado, marcando o local que ia pegar o carro. Ele já estava procurando se o veículo estava escondido da maneira que eles combinaram. Aí então a gente esperou que ele viesse. E eles marcaram num local distinto ainda, e nós fomos até lá e esperamos ele chegar. No que ele chegou, a gente já fizemos a abordagem também e conduzimos os 2 para cá também. O veículo roubado pelos assaltantes é essa EcoSport com placa de Aparecida de Goiânia. Ela foi tomada em assalto no município de Goianira. Assalto esse que foi à mão armada e, segundo a Polícia Militar, os assaltantes foram bastante violentos. Com eles foi encontrado essa arma calibre 32, 6 munições intactas, 4 celulares e apenas R$200. São elementos perigosos, estavam armados, e foram violentos, ameaçaram as vítimas de morte o tempo todo, e graças a Deus as vítimas não reagiram e conseguiram sair vivas do fato. Na delegacia, os acusados tentaram justificar o assalto. A participação é que eu estava fumando um brau com o menino na mata, a viatura chegou, abordou nós e eu tô aqui, de inocente. Vou agora pagar pelos outros, né? Você não tem nada a ver? Nada a ver com esse roubo. Assustada, a vítima falou como foi o assalto. Eles chegaram, entraram no lote, com quem que era uns serventes que queria pedir serviço e já arrancaram um revolvinho prata e já puseram na gente lá e vem fazendo um arrastão nos bolsos, pedindo a chave do carro, que se não desse ia atirar. O Everson Ferreira e Santiago de Araújo foram presos em flagrante por assalto à mão armada. Já os menores de 17 e de 16 anos, que possuem várias passagens pela polícia por tráfico de drogas, assalto à mão armada e receptação, foram encaminhados para a DEPAI. A Política Nacional de Resíduos Sólidos do governo federal determinou que desde o dia 2 de agosto não é permitido mais descartar lixo em lugares a céu aberto. Cidades que desrespeitarem a determinação vão responder por crime ambiental. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios aponta que apenas 9% dos municípios havia elaborado o plano até 2012, quando venceu o prazo dado pela lei para essa etapa. Com o fim do prazo para o cumprimento da política, menos da metade dos municípios tem destinação adequada do lixo. O Brasil tem 2.202 cidades com aterros sanitários, o que representa 39,5% dos municípios do país. O município de Aparecida de Goiânia foi um dos primeiros a se adequar à Política Nacional de Resíduos Sólidos. O aterro sanitário da cidade foi readequado dentro das normas em janeiro deste ano. Posso dizer que nós estamos trabalhando, numa rotina normal de aterro sanitário. O resíduo que é coletado nas residências são dispostos na nossa área de disposição, é compactado e ao final do dia eles são aterrados. Para a readequação foi preciso proibir a entrada de qualquer pessoa não autorizada,
principalmente os catadores. Desde o fechamento do aterro sanitário de Aparecida de Goiânia, diversas ações foram desenvolvidas para integrar a gestão pública a esse novo modelo. Por isso foi criado em 2012 o programa de coleta seletiva, que atende hoje cerca de 100 setores, abrangendo uma população de 320 mil habitantes, garantindo trabalho aos catadores que se uniram em cooperativa para reciclagem do lixo. Aqueles que queriam continuar como catadores de material reciclado se organizaram com o apoio da Prefeitura e de ONGs e também da Universidade Federal para ficarem formalizados como uma cooperativa. E nisso eles começaram a trabalhar após receber o galpão de triagem. E o Dia dos Pais está próximo. Pesquisar preços antes de comprar o presente do pai ainda é uma das principais recomendações para a data. De acordo com a pesquisa realizada pelo Procon estadual, o valor de alguns produtos pode variar mais de 90%. Do dia 4 ao dia 6 de agosto, o Procon Goiás realizou pesquisa de preços e ações de fiscalização de 30 itens para presentear os pais em 13 estabelecimentos. Perfumes, camisas, barbeadores e eletrônicos tiveram variação de preço de até 93%. Todos os produtos estão mais caros. Os que nós tivemos condições de comparar o preço médio atual com o do ano passado estão mais caros. Mas os perfumes importados foi o que superaram todos os aumentos. Para se ter uma ideia, um perfume importado idêntico teve um aumento de quase 47%. No trabalho de fiscalização, 9 estabelecimentos já foram fiscalizados. Em 5 deles houve a constatação de erros e 2 estabelecimentos levaram auto de infração por irregularidade na divulgação do preço. Nós podemos ver aqui nesse informativo que as parcelas de R$ 22,90 e o valor à vista do produto é de R$ 229. Então, dá a entender ao consumidor que esses parcelamentos é sem juros. Só que se nós pegarmos uma lupa e olharmos direitinho, nós percebemos que há uma quantidade de parcelas aqui. Ou seja, deveria ser informado o valor a prazo, a taxa de juros desse produto, o valor do IOF e principalmente o custo efetivo total. Então, por causa dessa falta de informações ao consumidor, foi lavrado auto de infração a essas empresas. O gerente de pesquisa e cálculo orienta os consumidores sobre os cuidados com as entregas dos presentes. O importante é que assim que ele receber o produto em casa, ele abre e verifique se não tem nenhuma avaria, um arranhão, um amassado. Se for constatado algum desses problemas, explique o motivo na própria nota fiscal e devolva para o próprio entregador. Caso ele não faça isso e não observe esses cuidados e perceber que há uma ranhura, ele vai ter dificuldade em comprovar se essa avaria foi feita na casa do consumidor ou se foi durante o transporte. Então é interessante ele ter esse cuidado. E nós continuamos a tratar do mundo econômico porque a compra de um bem sempre exige algumas ponderações. Entre elas, qual a melhor forma de fazer a compra, por exemplo. Vamos falar sobre o financiamento e o consórcio. Quais são as vantagens e desvantagens? Por isso, converso agora com o Wellington Rodrigues, ele que é economista. Wellington, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, César, boa noite a todos. Quais são os tipos de consórcios mais comuns aí que são encontrados no mercado? Bom, consórcio de imóveis, consórcio de automóveis, até consórcio de dinheiro entre amigos, né? Entre financiamento, Wellington, e consórcio, o que você pode falar para o nosso espectador? Qual deles é mais vantajoso? Olha, financiamento, a vantagem de você ter um financiamento é que você já faz uso do bem de imediato. Já sai com ele da loja, já entra para a sua casa. Agora, a desvantagem, no caso do financiamento, é que se você, no caso de veículo, você paga um juro muito alto, um encargo muito alto sobre o veículo, que fica até 2 vezes e meio o valor dele. E esse veículo também perde de valor. Aí é a vantagem do consórcio, porque você faz o consórcio, você faz um planejamento de compra, você paga um custo menor. Nós estamos falando aí de consórcio de veículos. Você vai pagar um custo de 0,2% ao mês, enquanto o financiamento de veículo você vai pagar 1,5% ao mês. Então é disparado a diferença entre um e outro. Agora, a vantagem, o consórcio de imóveis também é outra vantagem. Você faz uma programação de longo prazo, 180 parcelas aí, e você consegue pagar o seu imóvel de uma maneira mais tranquila dentro do seu orçamento. E você não paga um juro muito caro por isso, você só vai pagar a taxa de administração para a operadora.
queria saber de você se, na sua opinião, o consórcio ele é considerado seguro e quais cuidados que os amigos que nos assistem agora, os amigos e amigas, devem tomar antes de contratar esse tipo de serviço. Então, tem que recorrer ao site do Banco Central, tem que fazer a pesquisa no PROCON, tem que verificar a idoneidade dessa consorciadora, desse grupo de consórcio. Porque quase sempre o Banco Central faz intervenções, ou seja, ele liquida aquele consórcio, se ele não segue as regras. Porque como é um planejamento, é um negócio de futuro, então, fatalmente, você está apostando todas as suas fichas num negócio futuro, numa promessa futura, num documento futuro. Então, recorra ao Banco Central, ao PROCON, para você tirar todas as suas dúvidas e evitar problemas futuros. Tem que ser paciente também, Wellington, já que os prazos podem variar? A questão de paciência é importante, até típico de gente de país desenvolvido, né? Porque você tem que ter paciência, tem que esperar, tem que fazer o seu planejamento, porque é melhor você ter essa paciência hoje, você paga menos do que você simplesmente ficar afoito e às vezes comprar alguma coisa que vai perder valor logo em seguida, você vai perder noites de sono para poder você arcar com aquele compromisso que você poderia ter esperado, né, planejado. Quem contrata um consórcio está sujeito a todas as sanções legais, negativação do nome, entre outras coisas. Sim, é natural, porque ali também é uma relação contratual entre as partes, né? Então é fundamental que você está sujeito também à inadimplência e aquilo ali também leva à negativação. Muito bem, nós conversamos com o Wellington Rodrigues, ele que é economista, falamos sobre consórcio. Wellington, obrigado pela sua participação, uma boa noite. Boa noite a todos e boa noite a vocês. Obrigado. Olha, após lidar com suspeitas de um caso do vírus Ebola em Goiânia, profissionais de saúde recebem instruções sobre como lidar com a doença. A população deve se alertar para os principais sintomas da doença e evitar viajar a países que enfrentam o surto do vírus. Um alerta do Ministério da Saúde chama a atenção dos profissionais do Brasil para a importância de se prevenir e ficar alerta para qualquer sintoma do vírus Ebola. O surto da doença está concentrado em 4 países africanos: Libéria, Guiné, Serra Leoa e Nigéria. Quase 900 pessoas já morreram vítimas da doença. Para esse especialista, a possibilidade do vírus chegar ao Brasil é remota, mas os profissionais de saúde devem ficar atentos ao que pode ser um caso suspeito. Mesmo com o risco remoto dessa doença transpor o oceano e chegar aqui no Brasil, por ser um hospital especializado, nós optamos de fazer uma educação continuada, uma palestra para atualizar os profissionais do hospital, médicos e não médicos, de que é o Ebola, quais são os seus sintomas, como que é feito o diagnóstico e como deveria ser as medidas internas no caso de surgimento de um caso suspeito. A doença descoberta em 1976 tem alta letalidade. Cerca de 90% das pessoas que contraem a doença morrem. O vírus vive em morcegos que, ao passar para os primatas naqueles países, são transmitidos para as comunidades que se alimentam do animal. Os sintomas da doença são febre repentina e forte. Ela atinge os órgãos deles, causando a paralisação e hemorragias que levam à morte. O tratamento é suporte, né? Você combater a febre, você combater as infecções associadas, combater os sangramentos, né? E o tratamento adequado melhora a sobrevida dos pacientes. O médico orienta a população para que evite viajar para aqueles países enquanto o vírus não for controlado. Se a viagem não pode ser postergada, ela deveria tomar os cuidados de precaução em relação a evitar contato com pessoas doentes, com pessoas com febre, visitar a zona rural, ter contato com animais, né? E ao menor sintoma procurar assistência médica nesses próprios países. O brasileiro já está habituado a fazer compras no cartão de crédito. O que muita gente não sabe é que o consumidor tem direito a descontos e promoções, os mesmos que teria se fosse pagar em dinheiro. Acompanhe na reportagem. O cartão de crédito ou débito é hoje o meio de pagamento mais usado pelos consumidores. Mas o que muitos não sabem é que o valor do produto para o pagamento à vista deve ser o mesmo com desconto e promoções. Não, porque a maioria das lojas cobra.
Então a gente nunca sabe, né? Não. Não, não sabia. Na hora de comprar um produto, o consumidor pode ter a opção de fazer o pagamento tanto à vista no dinheiro, direto no caixa, ou também com cartão de crédito. O que não pode acontecer é a diferença no preço. O preço deve ser o mesmo, à vista no dinheiro, no cartão de débito ou mesmo no cartão de crédito em parcela única. Segundo o Procon, essa é uma prática abusiva em vigor no comércio, descumprindo a orientação do Senacom, que obriga os estabelecimentos a adotar preço único e também proíbe descontos a quem quiser pagar à vista. Se ele fazer essa distinção e cobrar juros, diferença de preço do cartão com o pagamento à vista, ele está infringindo normas de defesa do consumidor e será autuado. Um projeto de lei já aprovado no Senado pretende garantir o direito ao comerciante de cobrar valores diferentes no produto para pagamento em dinheiro e cartão. Segundo a superintendente do Procon, se a lei for aprovada, vai beneficiar apenas os comerciantes, que poderão transferir a cobrança da taxa do cartão para os consumidores. Que não é correto, uma vez que o consumidor nessa situação ele fica numa situação frágil, de fragilidade, sem defesa, assumindo um encargo que não é dele. Mas enquanto a lei ainda não vai para a votação na Câmara Federal, essa prática continua sendo proibida pelo Código do Consumidor. E todos devem fazer valer os seus direitos. Procurar os direitos, né, que a gente tem e não sabe. Daqui para frente, sim. Nós percebemos que às vezes o lojista está forçando essa cultura de fazer essa distinção e o consumidor não deve aceitar de forma nenhuma, tem que exercer seu direito, reclamar, pode ligar no Procon através do número 151, pode vir pessoalmente que nós tomaremos as providências necessárias. O projeto do senador Roberto Requião, do PMDB do Pará, segue agora para a votação na Câmara Federal. E será lançado amanhã no Centro de Cultura e Lazer José Barroso o livro Um Olhar sobre Aparecida, História e Cultura, que conta parte da história do município. A obra literária é fruto de 20 anos de pesquisa da historiadora e escritora Nilda Simone, que está em nossos estúdios e falará um pouco mais sobre o assunto. Tudo bem com a senhora? Boa noite. Boa noite. Pois é, como que surgiu a ideia de escrever esse livro aí que durou 2 décadas? A minha avó contava histórias sobre a cidade de Aparecida. Sendo ela filha de Aparecida, passou o gosto a mim. Então, foi através da minha avó. E fui fazendo pesquisas durante muitos anos e agora, nesse momento, tem a conclusão. Lógico que nós não temos tempo para falar totalmente do livro, mas que pontos relevantes a senhora destacaria aos amigos de Aparecida que nos assistem nesse momento? A cultura, principalmente a cultura, que é o foco base do livro, a história, as tradições, educação, o início da cidade. Então, ele é bem diversificado. Nessas 218 páginas, eu tento discorrer sobre diversos temas, principalmente a cultura. Quantas pessoas, aproximadamente, com quantas pessoas a senhora conversou para poder escrever esse livro? Eu tive 141 colaboradores, mas eu conversei com mais ou menos umas 300 pessoas. Colhi fotos antigas da cidade, desde 1920. Durante o lançamento do livro, né, que vai ser amanhã às 7 da noite, no Centro de Cultura e Lazer José Barroso, haverão também atividades culturais? Como que vai funcionar? Vai ter apresentação de catira, né, que é um dos primórdios da nossa cidade. Vai ter apresentação de teatro, música erudita e outras diversificadas. Por que demorou 20 anos para o livro ficar pronto? Porque eu não tinha condição financeira de editá-lo. Aí a minha mãe me patrocinou, ela pagou a edição do livro. Foi pagando aos poucos? Não, ela pagou à vista. Ela pagou a edição do livro, eu não tinha condição. Então eu acho assim que eu devo muito a ela e a todas as pessoas que contribuíram de alguma forma, passando informações, dando entrevista. Nesse momento ao poder público que está organizando a festa para mim, que é a prefeitura, né, que disponibilizou espaço, as secretarias da prefeitura. Então eu devo muito a isso, mas a demora foi realmente devido à falta de recursos. Além da questão, a senhora citou dos recursos, da parte financeira, quais são os principais desafios, né, que um escritor enfrenta para poder trazer uma obra e deixá-la pronta? Olha, primeiro você tem que pesquisar, depois você tem que ver se aquilo é relevante a outras pessoas. Porque às vezes o que te é relevante não é para o outro.
Então você tem que pensar, isso aqui vai ser direcionado a quem? Quem vai ler? Eu vou agregar algum saber a quem? Então eu tenho que pensar isso. E a história de Aparecida foi pensando nisso que eu comecei a pesquisar. Porque as crianças hoje, elas têm poucas informações sobre a história da nossa cidade. Porque nós só temos 2 livros. Eu espero que os outros escritores que têm eles prontos, edite o mais breve possível. Muito bem, nós conversamos com a historiadora e escritora Nilda Simone sobre um livro que ela estará lançando amanhã. Obrigado pela participação da senhora, sucesso com o livro. Obrigada. Olha, a Polícia Civil continua investigando os assassinatos contra mulheres em Goiânia. Segundo a assessoria de imprensa da corporação, já existem mandados de prisão para suspeitos das mortes. A força-tarefa da Polícia Civil apura 18 crimes, sendo 16 mortes aqui na capital. Nesta quinta-feira, um homem foi preso em Centralina, no Triângulo Mineiro, suspeito de diversas mortes aqui em Goiânia. Segundo o superintendente da Polícia Judiciária, ele não está envolvido nesses 600 crimes contra mulheres. Vamos evitar aqui que, inclusive, esses boatos, a partir dessa informação sua, corra pelas redes sociais ou pelos demais organismos de imprensa. Apesar que a Polícia Civil não poderia e não poderá apresentar esse outro caso, mas já vou dizer para vocês que esse preso se refere a uma outra operação em andamento da Polícia Civil do Estado de Goiás, que ele estava em fuga para o Estado de Minas Gerais, partícipe de um sequestro, na verdade, já vou abrir aqui que é um sequestro que nós tivemos, e ele é um dos elementos que conseguiu fugir ao cerco, outros já foram presos, então vamos segurar as nossas curiosidades, vamos aguardar que atempadamente a Polícia Civil vai mostrar também esse fato concluído, estamos em final de diligências e esperamos concluídos para as nossas equipes o mais breve possível, para mostrar mais esse caso muito bem solucionado, muito bem resolvido aqui pelo Estado de Goiás. Até o momento a Polícia Civil do Estado de Goiás não tem nenhum liame, nenhuma circunstância que nos leve a ligar esse preso ou esse sequestrador preso hoje com algum homicídio de alguma garota aqui da capital. Goiânia vive uma série de assassinatos contra mulheres, como você tem acompanhado. E na semana em que a violência contra a mulher está mais em pauta, é comemorado o aniversário da Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para combater esse tipo de crime, principalmente no ambiente doméstico. Para autoridades, houveram avanços, mas ainda há muito o que conquistar. A Lei Maria da Penha completa 8 anos de vigência hoje e para a população a lei contribui muito para a punição de agressores. Se nós não tivéssemos essa Maria da Penha, não seria muito mais pior? E quando não tinha, não era muito mais pior, mais ruim? Então podemos comemorar sim. Eu acho que deve sim comemorar, porque é uma lei que foi feita para nos proteger. A lei foi criada em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que foi vítima de violência doméstica durante 23 anos de casamento. O marido tentou matá-la 2 vezes, uma com arma de fogo que a deixou paraplégica, outra por eletrocução e afogamento. Após essa tentativa de homicídio, ela tomou coragem e fez a denúncia à polícia. Ele só foi punido depois de 19 anos de julgamento e ficou apenas 2 anos preso. A titular da Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia considera que a lei foi um avanço. Ela veio através de décadas de lutas realmente para que as mulheres tivessem os seus direitos respeitados, para que ela pudesse conviver num ambiente familiar, um ambiente doméstico adequado, livre de violência, para que ela pudesse criar seus filhos de maneira sem violência, sem tanto sofrimento físico, moral, patrimonial, sabe, para que ela pudesse viver em paz. Para a secretária estadual de Políticas para Mulheres, podemos comemorar os 8 anos da lei, mas ainda há muito o que mudar. Eu vejo que há muito o que se fazer, mas muito também já foi feito. Política para as mulheres, de fato, é um processo, e é um processo que nós temos que envolver a sociedade para minimizar esse grau de violência. A lei também dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo o mapa da violência, faltam varas e juizados especializados para punir a violência contra as mulheres nas cidades brasileiras. Atualmente, existem 66 unidades em todo o Brasil. O ideal seriam 120.
A verdade é que a gente tem uma demanda muito grande e o Estado em si, geralmente, às vezes não consegue dar essa estrutura, né, vir com a estrutura que seria adequada para a gente estar dando esse atendimento que a gente considera que seria o ideal. Para denunciar qualquer ato de violência contra as mulheres, basta ligar no telefone 197. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias você confere amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. Nós vamos ficando por aqui. O melhor dessa noite para você. Na sequência tem Luiz Duarte e o programa Na Marca do Pênalti. Obrigado pela audiência e até amanhã.